assim, já passaram por uma situação de ter coisas que, cara, sei lá, 10, 15 anos você achava que tinha, foi tranquilo na sua vida, mas de repente voltou e te esqueceu, te fez praticar alguma coisa. Não deveria, pelo menos comigo já foi assim. Né? Já passei por um tempo, essa hora tinha passado um tempo, agora voltou de novo. Mas na mesma hora, o Espírito Santo, ele assim, você vai reagir como você reagiu lá. Porque a nossa mente ela é muito louca. Nossa mente não trabalha, às vezes a favor, às vezes contra. Então, se não é o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo ele é maravilhoso, porque a partir do momento que você crê, a gente vai ver Pedro falando isso lá no dia do Pentecoste, o pessoal perguntando o que a gente precisa fazer, como seria isso aí e tal. Se arrependam, creiam, vocês vão receber o Espírito Santo. Então, duas características que eu vejo de uma pessoa para receber o Espírito Santo. A primeira, ela se arrepende do que ela faz. Então, se vem na sua vida alguma coisa assim, você bate aquele arrependimento que você fez lá atrás, ou se de repente não deu para evitar, de repente você deu uma topada ali, essa palavra que não devia da sua boca, mas na mesma hora você, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou você está com uma vontade danada de falar alguma coisa para alguém, que a gente tem vontade disso. E às vezes você está chateado, você quer falar alguma coisa para alguém, mas não é uma expressão. Opa, peraí. Eu via muito uma frase que o pessoal falava que tinha gente que tinha vontade de ralar a cara do outro na parede. Eu acredito que aqui nunca ninguém teve essa vontade. De ralar a cara do outro no chapisco, né? Né? Ou não quero ralar a cara do outro, não, mas queria que ele fosse atropelado. Não, aqui não, tenho certeza que não. Que vocês são. Mas, cara, nossa, se eu não morar, então, se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não se arrepender do que a gente faz, né, então é sinal de que o Espírito Santo ou está um pouquinho longe, ou então ele esteve na gente. Porque se você vê algo que aconteceu ou faz algo e aquilo não te dá arrependimento, tem alguma coisa errada. Não vai ser sinal, você tem um sinal vermelho aí e buscar ver com o Senhor o que está acontecendo. Porque o arrependimento é a primeira coisa. Né, em Atos capítulo 2, capítulo 3, o arrependimento vai ser uma das primeiras coisas. Então, se você não se arrepende, tem alguma coisa errada aí. A segunda coisa é crer. Se você crê no Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele veio para te salvar, você recebe o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, porque crer faz com que você tenha o Espírito Santo em você, você fica marcado, você fica selado pelo Espírito Santo. A partir daí começa o processo dos frutos do Espírito. Eu pedi a você que abra sua Bíblia em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Aliás, abra primeiro em Gálatas 3:2, que é o nosso primeiro texto, depois a gente vai para Gálatas 5. Gálatas 3:2, ele vai dizer assim, ó, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o que a gente acabou de dizer aqui agora, por obras, não tem nada que diga que você vai receber o Espírito Santo pelas obras. Tem muita gente que acha que porque é boa pessoa, pratica caridade, faz algo aí para a sociedade, que está tudo certo, tudo safra para o céu, mas se não crer e receber o Espírito Santo, não tem jeito. A gente sabe que por mais boa que a pessoa seja, não vai. Então é isso que Paulo aqui está dizendo nos Gálatas, porque eles estavam começando a confundir as coisas. Então Paulo começa mesmo ali no versículo 1, cara, vocês são insensatos, vocês são malucos, vocês estão pensando que vocês conquistam as coisas no reino dos céus dessa maneira. Não, precisa que vocês entendam que não é pelas obras, mas sim pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. Gálatas 5:22, alguém pode ler?
Então, vocês viram aí, amor, que é fácil a gente saber, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí o 23 agora, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mansidão e domínio próprio também estão dentro da palavra, né? Você se alegra, você tem amor, né? Por isso, será que Paulo botou aqui por último? Eu vou dizer tudo que você pode ter, mas eu vou deixar o domínio próprio por último para você entender que se não tiver o domínio próprio. Você tem o Espírito Santo, dá para ter tudo isso aqui? Todos eles. Vou repetir aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dá para ter tudo? Eu acho que é só ele que nos concede isso, né? Não vou liberar a minha vaga de Deus. Posso ter amor e estar um dia triste? Posso ter amor e estar um dia que eu não sou orgânico? Estou alegre, mas não consegui ter domínio próprio. Se alguma coisa, o Vasco perdeu de 6 anos do Flamengo. Como é que você vai ter? Como é que você vai ficar alegre? As pessoas pertencem a Cristo Jesus, justificar a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos. Esse é justificar todo dia a natureza humana. Essa amor entregada ao Espírito de Deus, e a gente tem essa parte quando, né? Mas aí a gente tem que alimentar o Espírito para que não sobressaia nas pessoas, mas ser guiado pelo Espírito. O Senhor também fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é dessa alegria do Senhor, né? Que a gente tem que lutar por do jeito que você está triste, circunstâncias da vida. Eu, por exemplo, eu faço esse exercício dentro de mim. Eu falo, Senhor, eu tenho que viver com o Senhor. Eu não sou uma pessoa triste, eu estou no estado. A gente tem que entender isso, porque aqui não diz que o fruto do Espírito tem tristeza. Não diz que o fruto do Espírito tem tristeza. Você pode estar triste, mas dentro de você tem alegria que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. É ela que te dá força para te sustentar no dia da tristeza. Eu já peguei para perguntar por que o Espírito é alegria e felicidade. Felicidade é um estado mais estável, né, de sentimento, é um estado de alegria a longo prazo, assim. Porque eu não tenho que a gente está no estado de felicidade, não de alegria. Porque, assim, é uma pergunta até que eu faço também, eu vou dar uma resposta assim, que eu pensei, justamente por causa da interação que o Espírito Santo tem com o homem. Então, ele, por mais que ele habite em nós, ele não é como, por exemplo, um espírito não se apropria da pessoa por inteiro, né, tendo todas essas características. Então, é engraçado como o espírito ele quer coabitar com a gente. Eu acho que é por isso que ele justamente botou alegria e não estado de felicidade, porque senão qual seria o motivo dos ensinamentos? Se a gente tivesse um estado estável, perfeito, assim que a gente recebesse o Espírito, né? A gente seria igual a nós, né?
difícil de ser alcançado. E assim, Deus ele conforme ele trabalha. Assim que eu quero dizer, desse estado de chegar à estatura do varão perfeito, pelo que eu vejo aqui, até tomando um exemplo de Enoque, creio que ainda está valendo. Então, se justamente ele não foi arrebatado, a gente não é arrebatado porque ele está sendo limitado em algumas questões. E é um estado difícil de se alcançar, entende? E aí que eu entendi por que talvez, eu te faço pergunta, por que talvez, se é um estado difícil de se alcançar, por que quando a gente está mais próximo do Espírito, não é a alegria, é um dos frutos do Espírito e não algo mais resiliente, mais estável para nós, porque seria muito mais proveitoso a gente ser feliz, um estado de felicidade plena, do que a alegria que é um estado momentâneo. A alegria ali não tem essa concepção de algo limitado, é porque você está usando expressões contemporâneas e com significados contemporâneos, mas a alegria ali é um estado permanente, está entendendo? É porque na nossa linguagem alegria e felicidade tem essa diferença, mas quando você vê na Bíblia, a alegria não tem essa ideia de pensamento filosófico da felicidade como a gente tem no tempo contemporâneo, entendeu? Aí a alegria ali é algo permanente, o que o Espírito produz. Quando fala de fruto, é o que o Espírito produz. Tem mais a ver, pode ser associado à ideia de felicidade que você está falando. Não é diferente. Você tem a alegria. Você tem a alegria, ela está dentro de você. Em algum momento ela vai aflorar, né? E Ela cria um estado no nosso contexto, por exemplo, se fôssemos felizes o tempo inteiro, a gente não ia valorizar isso. Então, para a gente ser feliz, precisa ter um momento de felicidade. Por isso que Deus permite também que tenha a alegria, mas também tenha a tristeza. Porque você só vai saber o que é alegria se você tiver tristeza. Você só vai saber o que é felicidade se tiver infelicidade. Né? Então, por isso que o estágio de felicidade pura, perfeita e plena pode ser reservado para a gente só lá em cima, porque a gente vai ter que lidar com essas situações. Mas aí nós esquecemos do primordial, né? Eu sou sua amiga, né? Mas se eu não conversar com você, se eu me afastar de você, eu acabo rompendo aquele elo, né? E mesma coisa com Deus, né? Estamos dentro da igreja, trabalhando, fazendo a obra, só que nós não mudamos mais, às vezes, não temos mais a Bíblia, e acaba aquela comunhão, né? Aquela parceria, aquela amizade. Então, é aí que vai. As coisas vão mudando, sabe? E nós nem entendemos, né? E sem perceber, normalmente é sem perceber. A gente vai deixando passar. Vamos por partes. Nossa discussão começou quando você perguntou sobre é possível viver tudo isso que está aqui ou não. Então, assim, na minha perspectiva, não é questão de ser possível. Tem que viver tudo que está ali. Por quê? Porque ali não é os frutos do Espírito. O amor não é um fruto, a alegria não é um fruto, a longanimidade não é um fruto, não são os frutos, é o fruto no singular. São elementos que juntos formam o fruto. Então eu posso ter alegria, mas se eu não tiver domínio próprio, eu não tenho fruto. Eu posso desenvolver longanimidade, mas se eu não tiver amor, eu não tenho o fruto. Então, para eu ter o fruto, eu tenho que desenvolver todos os elementos que ali estão, porque todos os elementos formam o fruto. Então, acho que é possível ter que desenvolver. É claro que, como
seres humanos, nós vamos ter falhas? Vamos. E tudo na nossa vida está em desenvolvimento? Sim. Tudo que o Espírito Santo faz em nós é um processo? Sim. Né? O fruto também, ele tem seu tempo. Ele tem um tempo para ficar maduro. Então eu posso ter o fruto e ele ainda não está maduro na minha vida. Mas eu tenho fruto. E eu vou estar desenvolvendo aquilo que eu preciso dentro dos elementos que formam o fruto. Então a primeira coisa, a gente tem por hábito imaginar ele separadamente, né? A gente tem que imaginar ele numa ideia única. E aí, só para confirmar o que estava sendo falado sobre a alegria, o que acontece? A palavra usada para alegria aí é a mesma palavra usada para carisma, a palavra caris, né? E aí, essa palavra, essa alegria bíblica, ela é totalmente ligada a Deus. A palavra carisma, a palavra alegria aí no grego, ela é algo que está vinculado a Deus. Então, assim, a minha alegria está em Deus. E aí eu posso ser sempre alegre se eu estiver em Deus. Por quê? Porque se a minha alegria está em Deus e Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje e eternamente, a minha alegria é plena. Entendeu? Agora, se a minha alegria não está em Deus, está nas circunstâncias, aí ela é passageira. Então, apesar da alegria ser passageira, vai depender aonde eu coloco minha alegria. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor é possível estar sempre alegre. Fora dele, não. Legal, show. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Quem achar aí pode ler para a gente. Capítulo 2, versículo 28 ao 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Só até 30? 32. Ah, tá. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no santo monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. 800 anos antes, Deus ele já estava anunciando o que ele ia fazer conosco. Antes, o Espírito Santo ele vinha por porções em determinadas pessoas, rei, profeta, sacerdote, vinha fazer o que tinha que ser feito e depois saía. Depois, quando Cristo veio aí, depois da sua morte e ressurreição, ele foi aos céus, o Espírito Santo veio ser derramado a todos aqueles que crescem em Jesus, conforme Joel ali descrevia 800 anos antes. E uma das coisas que acontecem quando nós recebemos o Espírito Santo, em João 3,3, acontece um novo nascimento. A gente nasce de novo em Cristo. Então aquele velho homem, aquela pessoa que praticava algumas coisas, ele agora ele nasce, daí ele começa uma nova vida, vai deixando aquelas coisas velhas para trás. Romanos 8, versículo 9 a 11, vai dizer que nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Essa é uma coisa legal. Já parou para pensar que você é a habitação do Espírito Santo? Você tem noção mais ou menos do que é isso? Do que isso pode produzir na tua vida, você ser a habitação do Espírito Santo? Ele morando em você permanentemente, até quando você está em casa, sozinho, à vontade, tranquilo, quando ninguém está vendo você, você é a morada do Espírito Santo. Já chegou a te bater isso em alguma ocasião? Às vezes você está ali, às vezes no pensamento, algo assim, para você fazer que não é legal, e de repente o Espírito Santo ele contigo, você não faz, porque o Espírito Santo
você ali, ele está te guiando. Então isso é o manifestar do Espírito Santo na sua vida. Ele traz a união com o corpo de Cristo. A gente se torna mais unido quando nós temos o Espírito Santo em nós e nós queremos compartilhar a comunhão com os meus irmãos. Quando eu entendo que aquilo que o Espírito Santo me dá pode trazer um benefício para o reino de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Então, você ter o Espírito Santo, você sempre vai ter a vontade de estar em comunhão com as pessoas, de estar na igreja com os seus irmãos, de ser um bom vizinho, de ser uma boa pessoa no seu trabalho, ser uma boa pessoa no seu curso, ser uma boa pessoa onde quer que você esteja. Você sempre vai querer interagir com outras pessoas. Você sempre vai querer ter a comunhão, você sempre vai querer estar participando daquilo que a sua igreja faz, daquilo que está sendo propício ao crescimento do Evangelho, porque você vai unindo as células desse corpo, você faz parte, você é uma delas, você quer o bom funcionamento de todo isso. Então, você tem um novo nascimento, você sabe que é a habitação do Espírito Santo, você se une ao corpo de Cristo. Lucas 24, 49, Atos 1, de 5 a 8, vem o revestimento do poder do Espírito Santo. É algo legal, você é revestido pelo poder do Espírito Santo. Se você for pegar a história da ressurreição de Jesus, lá quando a história é contada, é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o mesmo que habita em mim e você. Olha só a responsabilidade que a gente tem agora depois de saber essa informação. Cara, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, ele habita em mim e em você hoje. O que a gente faz com essa informação depois que a gente tem? Será que a gente não vai pensar direitinho quando for ser tocado pelo Espírito Santo? Porque a gente está tratando só da parte que a gente vai fazer algo e o Espírito Santo convence para não fazer. Mas tem coisas que o Espírito Santo vai nos impulsionar a fazer que são coisas boas. Então eu costumo sempre pensar da seguinte forma: se é algo bom e louvável, não precisa ter dúvida, o Espírito está te impulsionando. Porque jamais o inimigo vai querer que você faça algo que louve o nome do Senhor. Então nunca tenha dúvida se algo que você for fazer, está sendo impulsionado a fazer, é bom, merece louvor, porque é o Espírito te impulsionando. Tem coisas que a gente faz com outras pessoas que é o Espírito que nos impulsiona. Não sei se já tiveram essa oportunidade de repente você fala algo, você faz algo, Deus te direciona a ajudar uma pessoa, assim que você nem estivesse planejando fazer isso, mas você fez. O Espírito Santo te impulsiona. Acontece em vezes também o Espírito Santo está te impulsionando e você fica na dúvida. Não sei se vocês já passaram por isso ou eu sou um único incrédulo. Sou um único pecador aqui e já passei por isso. Eu gosto muito dela aqui, às vezes eu nem sei o que ela está passando, às vezes eu posso falar alguma coisa para ela e me deu vontade de falar, tudo bem, mas eu nem sei, poxa, você está precisando disso. Então, assim, a gente tem que se questionar só se aquilo ali vai ser bom para a pessoa também. A gente fica com medo que a gente não bate, né? Palavras de correção também, tá, gente? A gente está falando só em falar, mas tem momentos que a gente precisa fazer isso também. Aquela pegada que você falou sobre ter o Espírito Santo, né, dentro de você. Lá no encontro, o pastor fez uma ilustração, não sei, bem legal, né? Que eu achei interessante. Ele disse assim:
chegando no céu, eu quero encontrar Moisés, perguntar para ele, Moisés, como é que foi você? Bateu o mar se abrir, né? Aí o outro virou para ele e falou assim, aí Moisés vai falar assim para você, cara, como é que foi você viver com o Espírito Santo dentro de você? Né? Então assim, a gente não valoriza isso, mas é assim, é o auge, né? Achei bem legal essa ilustração. De verdade, a gente não valoriza muito isso. Se a gente valorizasse, acho que a gente mudaria em 99%. A gente mudaria em 99%. Uma coisa interessante, até Israel começou falando ali, mas, gente, quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo, mais senso de justiça, verdade a gente vai tendo. E quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo, mais rápido também vem os juízos e as consequências se a gente dá uma vacilada. Mais rápido vem. A gente vai ver diversas histórias na Bíblia que quanto mais perto do Espírito Santo estava, tanto as coisas para o bem quanto as coisas para a punição aconteciam. Ananias e Safira, por que eles foram fulminados? A presença do Espírito Santo era grande demais ali. Por que Uzá caiu quando quis pegar, de qualquer maneira, na Arca da Aliança? Porque a presença de Deus estava ali pertinho. Então, a presença de Deus, quanto mais perto a gente vai chegando, mais senso de justiça nós vamos tendo, mas ao mesmo tempo também as consequências vão vindo rapidamente. Às vezes a gente tem certa tendência de olhar e ver assim, caramba, aquele irmão está fazendo isso há tantos anos, mas não dá nada, não acontece consequência nenhuma. Uma hora a justiça de Deus vem, independente se você está perto dele ou não. Mas você olha assim para outros, cara, aquele ali foi uma vacilada só e não deu nada. Todo mundo ficou sabendo, tomou ali aquela né, Deus já disciplinou logo, mas é pela proximidade do Espírito Santo. Então assim, quanto mais rápido você vê as coisas acontecendo, isso no individual, no seio da igreja, às vezes a gente vê pessoas saindo, problemas acontecendo, mas depois de um certo tempo as coisas voltam a mudar, porque quanto mais perto você está chegando do Espírito Santo, mais a justiça dele vai sendo presente. Então, quando o teu senso de justiça começa a mudar, é sinal de que você está se aproximando mais do Espírito Santo. Eu já vi diversas vezes cristãos falando bandido bom, bandido morto, merece mesmo morrer, merece acontecer aquelas coisas. Nossa revolta humana, ela vai fazer com que a gente pense dessa forma. Mas se nós usarmos o senso cristão, jamais a gente vai desejar a morte de ninguém. Apesar de que aquela pessoa merece ser punida, merece ali, pela justiça dos homens, pagar aquilo que ela cometeu. Mas eu e você, a gente não deseja. Entendeu? Por conta do nosso senso de justiça. Nosso senso de justiça vai fazer de repente com que, se eu era um mau funcionário no trabalho, meu senso de justiça vai fazer com que eu seja um bom funcionário. O meu senso de justiça vai fazer muitas das vezes aqueles 5 minutinhos todo dia que eu deixava para chegar atrasado porque tem 15 de tolerância, eu já não vou fazer mais. Investimentos de poder, outros. Lógico, o novo nascimento já é uma experiência de cara logo quando você recebe o Espírito Santo. As demais situações, alguns recebem de primeira, outros demoram um pouquinho para perceber, mas independente disso, não é nem essa questão de receber, porque quando ele desceu, ele trouxe toda a riqueza consigo. A questão nossa é o quê? Ter os olhos abertos, né? Estava pensando sobre isso, que você falou de diversas coisas que a gente recebe quando o Espírito Santo vem sobre nós. Só que a gente às vezes fica pedindo coisas que já temos. E a realidade que a gente precisa é que os nossos olhos sejam abertos para que a gente tenha a revelação do que temos. Entendeu? Um dos papéis do Espírito Santo é revelar o que recebemos gratuitamente. Então, a nossa falta de revelação, que faz a gente pedir para ser batizado, né, de novo, que faz a gente pedir para habita em mim, a gente tem canções que a gente habita em mim, tem canções bonitas, tipo, eu quero nascer do teu espírito, mas você já nasceu de novo. Talvez você precise que os seus olhos se abram, tá entendendo? Muitos lugares que eu já fui, já ouvi muito, acho que muita gente aqui, quem quer receber
Espírito Santo. Não, quando você, quem quer receber Jesus, você levantou a mão, ali é o batismo do Espírito, se é genuíno no teu coração, porque o Espírito Santo ele vem habitar em você para trazer mudança, para trazer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, muitos lugares, aí ela falou que a gente é batista, eu falei, não, é falta de entendimento, porque quando alguém fala, não, você quer ser revestido de poder, porque não que você, quando você receba, você passe a orar, você vai receber um revestimento gradual onde te traz os dons. Aí às vezes tem, é uma pregação, é tudo, e assim eu creio, porque há uma unção sobre a sua vida para poder falar sobre, você está aqui falando, porque tem uma unção sobre você para poder você ensinar, né? Então quando você prega e você chama as pessoas, eu queria que é um revestimento. Aí ela falando aqui, muitas vezes, eu falei, não, é falta de entendimento mesmo, porque quando você, o maior batismo que tem, assim, no meu entender, é quando você aceita Jesus, é o batismo com o Espírito Santo ali, quando você vai para as águas, é uma confissão pública daquilo que você fez primeiro. Então, assim, a falta do ensinamento, por isso que eu